Você finalmente terminou todas as suas aulas de direção. Está com a carteira de motorista nas mãos e está pronto para sair ao pôr do sol com seu carro. Há um sentimento de empolgação quando você se senta ao volante sozinho, de maneira independente, para começar sua nova jornada como motorista. Mas veja só, deixando o entusiasmo de lado, há muita responsabilidade quando se trata de dirigir. E mesmo que em um primeiro momento possa não parecer algo tão sério assim, saber como lidar com certas situações pode realmente salvar a sua vida. Você pode estar se perguntando sobre o que eu estou falando, então vou falar sobre isso em um instante, mas vamos começar do princípio. Você entra numa autoescola e começa a estudar o manual do motorista, o que pode ser um pouco assustador. Mas depois disso, a verdadeira diversão tem início. O que eu quero dizer? Você terá as primeiras aulas em ruas de pouco movimento e tentará estacionar entre duas balizas. E se fizer bem o suficiente, avançará para ruas mais movimentadas. Não se esqueça do sinal ao dobrar a esquina e do controle dos pedais ao arrancar na subida. Mas não vamos nos antecipar, pois obedecer ao seu próprio ritmo é fundamental para progredir como motorista. Mesmo com o mínimo de experiência que você tenha enquanto novo motorista, você pode se sentir como se soubesse tudo sobre a estrada. Mas ao mesmo tempo, tem uma voz irritante na sua cabeça que o incomoda com um tom paternal. Eu realmente sei o suficiente para ser um motorista responsável? Há uma grande probabilidade de que a voz irritante esteja realmente tentando avisá-lo de que você precisa de mais experiência para se sentir confiante o suficiente e ela provavelmente está certa. Existem, logicamente, muitas situações pelas quais você precisa passar em primeira mão para que você saiba o que fazer. Mas não se preocupe, porque tenho ótimos exemplos para ajudá-lo a se preparar. 1. Dirigindo em tempo ruim. Não importa se você está dirigindo na chuva, em um nevoeiro cegante, no gelo ou em uma tempestade. Só é divertido, não? Você deve saber que condições climáticas ruins podem realmente afetar a maneira como você dirige e como seu veículo responde. Não é suficiente apenas dirigir quando o tempo está bom e ensolarado. A boa experiência vem de dirigir em todos os tipos de condições meteorológicas. Portanto, não tenha medo de praticar com mau tempo, apenas tenha mais cuidado. Por exemplo, quando está chovendo, verifique se os faróis estão acesos, mesmo durante o dia. Isso ajudará você a ficar mais visível para os veículos que se aproximam e também o ajudará a enxergar com mais clareza. Na verdade, em diversos lugares, é obrigatório por lei manter os faróis acesos em caso de chuva. Quando você estiver dirigindo com chuva forte, certifique-se de dirigir devagar. Como eu já falei, você não apenas tem visibilidade limitada nessas situações, mas há outro perigo que se apresenta: a aquaplanagem. A maioria dos veículos depende do atrito entre os pneus e a superfície das estradas para mudar de direção e velocidade. Aquelas ranhuras que você vê nos pneus do seu veículo são projetadas para se livrarem do excesso de água embaixo dos pneus, dando aos pneus uma fricção suficiente para continuar rodando em clima úmido. Mas, no meio da chuva forte, os pneus não conseguem remover todo o excesso de água. Assim, a pressão da água nas rodas dianteiras força uma grande quantidade de água a penetrar na parte dianteira do pneu, compelindo-o a se levantar da estrada. Então, o pneu desliza ao redor da superfície da estrada, às vezes mal encostando nela. E se isso acontecer com todos os pneus por causa das grandes poças de água nas estradas, pode fazer com que o motorista perca o controle. E sim, isso seria ruim. A condução lenta permite mais tempo para os pneus se livrarem da água e obterem atrito, evitando assim que você sofra um acidente. Nessa situação, você não tem tempo para entrar em pânico e precisa agir rápido. Primeiro, tire o pé do acelerador e não tente pisar nos freios ainda, porque isso pode resultar em uma derrapagem incontrolável. O que você precisa fazer é segurar firme a direção e tentar mantê-la reta. Depois de alguns segundos, você deve ser capaz de ganhar o controle do seu carro novamente. Às vezes, esse tipo de situação pode deixar os novos motoristas em pânico. Por isso, é bom que eles façam cursos de direção defensiva para ganhar experiência em condições climáticas adversas. Pensando nisso, a maioria das pistas de corrida nos Estados Unidos promove essas aulas, o que permite que você dirija em estradas escorregadias e ajude a se recuperar de viradas fora de controle. Isso sim soa divertido. Isso, no entanto, não significa que quando o clima está bom e ensolarado, tudo está bem. O sol também pode causar acidentes.
Digamos que você esteja descendo uma colina e o sol esteja brilhando diretamente em seus olhos. Isso pode causar um reflexo que pode resultar em você perder o controle do seu carro e causar um acidente. Ou pode fazer com que você não enxergue um outro motorista vindo em sua direção. Mesmo resultado. Portanto, use sempre óculos de sol e mantenha o visor baixo quando necessário. Mas isso não é suficiente. Certifique-se de ir mais devagar nessas condições para ter tempo suficiente para reagir quando precisar. Além disso, você precisa ter em mente que o brilho pode cegá-lo temporariamente. Se isso acontecer, dirija-se para o lado da estrada e espere até que você se recupere e a visão embaçada desapareça. Falando em visão embaçada, não podemos esquecer a dificuldade real quando você está dirigindo no nevoeiro. Nevoeiros podem ser realmente inesperados, especialmente durante o outono, quando manchas de neblina aparecem ao redor das estradas pela manhã. Nesta situação, mantenha sempre os faróis acesos e esteja alerta. Além disso, certifique-se de deixar mais espaço entre você e o carro à sua frente, porque, mesmo quando você está dirigindo lentamente, ele pode frear de repente e você não terá tempo suficiente para parar devido à baixa visibilidade. 2. Dirigindo à noite. Agora que cobrimos as terríveis condições meteorológicas, não podemos esquecer os cuidados que você deve tomar ao dirigir à noite. Antes de mais nada, mesmo quando estiver confiante na sua capacidade como motorista, certifique-se de dirigir algumas vezes à noite para se familiarizar com isso. Você definitivamente notará que o cenário e as estradas parecem diferentes à noite, e tudo mais parece desorientado. Uma coisa que você deve ter em mente é baixar os seus faróis quando perceber que um carro se aproxima. É inacreditavelmente fácil ser cegado pelos faróis altos de alguém e sair da estrada. Se você estiver dirigindo atrás de um carro com as luzes acesas, diminua também, porque você pode cegar o motorista na sua frente através dos espelhos. Pode parecer óbvio demais, mas sempre dirija no limite de velocidade, ou logo abaixo dele, à noite, para evitar acidentes. Quando você ultrapassar o limite de velocidade, especialmente no escuro, corre o risco de ultrapassar a distância de parada segura que seu carro exige. Às vezes, pode haver pedestres ou animais na estrada que não estão visíveis até você chegar perto deles. Portanto, para manter a segurança de si e dos outros ao seu redor, esteja sempre mais alerta ao dirigir à noite. 3. Sair da estrada. Agora que cobrimos as situações em que você precisa ser mais cauteloso, vamos ao que você precisa fazer quando seu carro acidentalmente sai da estrada. Isso pode acontecer com qualquer um, mas, felizmente, os carros são mais tolerantes em certas situações, e sair da estrada é uma delas. Então, não entre em pânico. Se isso acontecer com você, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar o pé do acelerador e tentar guiar o carro em direção ao asfalto. Uma coisa importante que você precisa ter em mente é evitar movimentos bruscos no volante, pois isso pode fazê-lo perder o controle do carro, uma vez que ele tenha contato com a estrada novamente. Calmamente e com firmeza, conduza o carro de volta à estrada. 4. Vamos falar sobre dirigir na cidade. A condução urbana pode ser um dos ambientes de condução mais difíceis em que você já esteve. Não porque é difícil lidar com seu carro, mas porque é difícil prever e lidar com os outros carros ao seu redor. E não podemos esquecer como isso pode ser estressante. Quando você estiver dirigindo em uma área urbana, fique atento o tempo todo. Não se permita perder a atenção a qualquer momento. E fique de olho nos pedestres, porque às vezes eles podem aparecer do nada. Quando você dirige nessas áreas, aprenda a lidar melhor com o tráfego, com as luzes, com os cruzamentos e com as ruas de sentido único. No entanto, quando você tiver experiência de direção urbana suficiente interagindo com outros carros, entenderá melhor quais são as suas capacidades e habilidades. 5. Não se esqueça de dirigir na estrada. Agora que saímos das áreas de direção urbana, vamos para as viagens intermunicipais e interestaduais, o que é um pouco mais complicado do que parece. Dirigir na estrada ensina você como é dirigir em condições de tráfego intenso, e uma coisa que você aprenderá com isso é como se unir ao restante do tráfego, como mudar de pista corretamente e como usar uma saída. Ao mudar de pista, você precisa verificar os espelhos em busca de carros e motocicletas velozes se aproximando de você. Você também deve aprender a olhar por cima do ombro e certificar-se de que não há outros veículos em seu ponto cego.
ligue o pisca-pisca e, lenta e progressivamente, se junte ao resto do tráfego, como um verdadeiro campeão. Ok, pessoal, para todos vocês motoristas experientes por aí, que conselho vocês dariam para as pessoas que acabaram de obter a sua carteira de motorista? Por favor, nos contem nos comentários abaixo. Ei, se vocês aprenderam algo novo hoje, curtam esse vídeo e compartilhem-no com um amigo. Mas espere aí, incrível maníaco! Não mude para a pista rápida ainda! Não sem antes conferir alguns dos mais de 2.000 vídeos legais que temos para você. É só clicar no vídeo da esquerda ou no da direita e se divertir. Fique no lado incrível da vida!